Você pode acompanhar comigo? Romanos capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Verso 7. A todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serdes santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus e de nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Aqui eu li o primeiro e último versículo da saudação, da introdução aqui de Paulo. O tema da minha pregação hoje, de Romanos aqui, capítulo 1, é a verdadeira doutrina, para que eu e você possamos de fato entender como é crucial uma igreja pregar a doutrina correta, porque do contrário, ela vai apenas fazer um desserviço para a sociedade, um desserviço para você, e na verdade vai estar trabalhando para o capeta. Porque se você vem ao culto dia após dia, semana após semana, durante anos, e não ouve de fato a pregação do evangelho, que é como diz aqui Romanos, você vai ter uma grande surpresa quando você morrer. Vai chegar lá na porta do céu, lá São Pedro vai estar lá, como para alguns, né? Seu Pedro, procura meu nome aí, isso vai ter uma triste desilusão. Eu quero passar aqui então alguns princípios dessa história. Primeiro princípio, o poder transformador do evangelho. No versículo 7 nós vemos que Paulo está endereçando essa carta aos crentes de Roma. É por isso que ele diz aqui, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para serem santos. A conotação da palavra santo aqui não tem muito a ver com aquilo que o catolicismo ensina, ou talvez que você aprendeu durante muito tempo também, que santo é aquele ideal de pessoa perfeita, que nunca errou e por aí vai. Não, santo literalmente significa separado. Alguém que é separado, como por exemplo, o marido é separado para a esposa, não pode ter outras. A esposa é separada para o marido. E nós também que somos santos, não pelo fato de não errarmos, mas separados para Deus. É isso que Paulo está explicando aqui. É interessante que ele escreve essa carta justamente aos romanos. O Império Romano era um império conhecido, sim, pelo seu poderio bélico. Era conhecido por suas estradas, por suas construções. Era um império dominante naquela época. Mas também o Império Romano era conhecido pela perversidade, pela podridão, pela prostituição, pelo sexo desenfreado, pela idolatria, por um monte de coisa. Por conta da influência grega, era um povo perdido, conhecido pela sua degradação moral e perversão também. O interessante é que justamente ali se instala uma igreja cristã. Justamente nesse lugar difícil, Deus implanta uma igreja. E não foi nem o apóstolo Paulo que começou essa igreja. Não, muito menos Pedro. Não tem nenhum dado histórico, nenhum dado bíblico para comprovar que foi Pedro que fundou essa igreja. O que mais chega a um consenso é que foram crentes normais, assim, que iam lá para Jerusalém, ouviam a pregação e foram para Roma de volta e abriram uma igreja. Por isso que Paulo quis ir até eles para confirmar de fato aquela igreja. Você pode pensar assim, pastor, é difícil ser igreja em meio à podridão. Justamente no lugar pervertido, Deus instala uma igreja. E as pessoas às vezes podem pensar, né? Mas de fato é possível ser santo em meio à podridão? É óbvio que é. Os romanos foram. Ora, na Grécia, Paulo dá um mandamento para que os irmãos também sejam santos. Como eu falei semana passada para os irmãos, olha, os gregos tinham os costumes absurdos. Eles idolatravam tudo que é tipo de Deus. Tinham as ninfas, que eram as prostitutas cultuais. Os pais cuidavam de suas filhas desde pequena, para que quando elas crescessem, elas pudessem cultuar Afrodite. De que forma? Tendo relações com os membros que chegavam na igreja. Era assim que funcionava o Império Grego. E o Império Romano não foge muito disso. Se você já assistiu alguns filmes antigos de Roma, você sabe que lá o negócio é feio. O homossexualismo é muito grande. Alguns dizem que os romanos, para ele, a relação íntima, heterossexual, né, de marido e mulher, era apenas para a procriação. Mas o que dava prazer mesmo era macho-macho. E justamente ali se instala uma igreja. Nós vemos que quando Deus escreve a carta, João escreve a carta de Apocalipse, o livro de Apocalipse, olha uma das revelações que ele tem. A igreja de Pérgamo, aonde está o trono de Satanás. E mesmo assim o povo continuou fiel. Então eu e você também não temos desculpas, por conta da sociedade que nós vivemos, das influências que nós temos externas, para andarmos igual a eles. O problema é deles, se eles fazem aquilo. Se eles saem, ficam, traem, beijam, transam, faz o que quiser. Nós não vamos andar igual a eles. Há somente uma explicação, apenas uma,
para que uma igreja se instalasse justamente nesse lugar, e para que pessoas romanas, ímpias, perdidas, pervertidas, começassem a frequentar esse lugar de culto. Só tem uma explicação para a mudança desses homens e dessas mulheres. E a mesma coisa que faz você estar aqui hoje, que faz eu estar aqui hoje. A única explicação plausível é que, de fato, o Evangelho foi pregado e o Espírito Santo vem nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Porque, do contrário, não há explicação. Para pessoas quererem fazer o que é certo, há somente um fator que pode transformar pecadores perdidos em trevas, filhos do diabo, em filhos de Deus. E esse fator é a pregação do Evangelho. Se o Evangelho não é pregado, a pessoa pode ouvir palestra de autoajuda uma vida inteira, mas converter de fato não vai. Então o Evangelho é a única coisa que pode transformar a mim e a você, meu irmão. Pastor, nós tivemos algumas reformas, reforma trabalhista, está sendo votada agora a reforma da Previdência, reforma política. Pastor, essas coisas vão salvar o país? Não, pode melhorar, de forma até considerável. Mas para que pessoas de fato sejam transformadas, é apenas mediante o Evangelho. Como que era você, meu irmão, antes de você conhecer o Evangelho? Ontem mesmo fui à casa de um primo meu, mora aqui perto da nossa cidade, e eu comecei a perguntar lá, e o fulano está preso, e o outro morreu, e o outro, cadeia, e o outro, cadeira de roda, tomou tiro, e o outro, todo mundo. Falei, nossa Deus, cadê esse povo foi criado comigo? Eu não sou diferente deles. Na verdade, eu era até pior. A única coisa que pode transformar o ser humano é o que Paulo vai dizer depois, lá no versículo 16. Pois não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação. Apenas o Evangelho tem esse poder. Segundo princípio, uma igreja é confirmada por Deus mediante a doutrina que prega. Você pode repetir isso comigo? Uma igreja é confirmada por Deus mediante a doutrina que prega. Eu sei que muitos pensam o seguinte, olha, Deus está naquele lugar porque o cara entrou na cadeira de roda e saiu andando. O cara entrou doente e saiu curado. O cara entrou semi-morto e saiu vivo. Deus tem que estar naquele lugar, é muito milagre. Eu vim falar para você, milagre não tem o poder de converter. Pastor, agora você pegou pesado, hein? Sabe por que não tem? O diabo também faz. Lembra? Moisés, com os magos de Faraó? Ele transforma a água em sangue, o que os magos fazem? Fazem a mesma coisa. Daí depois ele coloca a mão no peito e tira a mão, ela está leprosa, os magos fazem a mesma coisa. Depois ele joga o cajado no chão e vira cobra, os magos fazem a mesma coisa. Então não é porque estamos vendo os milagres à torta e à direita que tudo procede de Deus. Às vezes não. É tão certo que o milagre não tem poder de converter uma pessoa, que você lembra a parábola, a história dos leprosos? 10 leprosos. 10, né? Estou com uma mão ocupada. 10. 10 foram curados. Quantos que voltaram para agradecer? 1. É tão certo que milagre não converte as pessoas, que se milagre tivesse o poder de converter, imagina você está lá passando uma necessidade na sua casa, e você ora, Deus, eu preciso de alimento, e vem um passarinho trazer um x-salada para você no bico e deixa lá. Você ia acreditar em Deus ou não? Aconteceu isso aí com o povo de Israel, não salada, né? Codornizes vieram lá trazer comida para eles. Aquele povo viu o mar se abrir. Aquele povo viu água sair da rocha. E mesmo assim não se converteram por conta de um coração duro. E o que dirá então de Faraó? Pô, se milagre convertesse, Faraó ia ser um santo. Viu 10 pragas pegando o povo dele, não pegando o povo de Deus, e mesmo assim continuou com o coração duro. Porque se há milagre, mas não há pregação do Evangelho, não estou dizendo que Deus não faz milagres sem ser na vida do cristão, é óbvio que faz. Ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Mas apenas essas coisas não têm o poder de converter a pessoa. No versículo 11, aqui de Romanos capítulo 1, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Olha o que Paulo diz. Vocês, igreja de Roma, vocês precisam ser confirmados. Por quê? Uma que não era nenhum apóstolo que tinha aberto aquela igreja. E Paulo precisava ir para, de fato, confirmar que era uma igreja genuína. Não basta apenas, numa igreja de hoje, você encontrar um pastorzinho legalzinho, que sabe usar bons jogos de palavra, que fala até um português certinho, mas é um pilantra. Não adianta. É necessário que a igreja seja confirmada mediante a doutrina da Bíblia. Pastor, mas eu estou vendo um monte de milagre lá. Como eu falei, olha, o diabo também faz.
A questão para você analisar se uma igreja é de Deus ou não, você precisa ver a doutrina que se encontra na Escritura e a doutrina que se prega. Martinho Lutero dizia isso. Olha, ainda que uma doutrina faça chover, ainda que alguém faça chover milagre todos os dias, ainda que uma doutrina faça chover milagres todo dia, se não se enquadra na Escritura, não é de Deus. Então, não fique tão alegre vendo milagres, maravilhas por aí. Você precisa analisar, sim, se de fato a doutrina correta é pregada. Paulo aqui está ensinando os romanos a doutrina correta, e assim vai ser em toda epístola. Paulo começa a ensinar, olha, é assim que funciona, vocês são salvos apenas mediante a fé em Jesus Cristo, não há outra opção. Todas as coisas que vocês podem fazer pela força do seu próprio braço é inútil. Nós somos salvos apenas mediante ao que Cristo fez. Porque Paulo estava debatendo com os judaizantes, porque lembra o judeu? O judeu dizia assim, os judeus que convertiam, alguns, olha, sim, acredite em Jesus, mas também precisa circuncidar, precisa guardar o sábado, não pode comer carne de porco. Ou seja, começa a agregar algumas coisas a Jesus. E a justificação pela fé diz que é apenas Cristo que nos salva e mais nada. O erro de hoje também é pensar que a doutrina não é importante, contando que se tenha uma experiência com Deus. É o que muitos dizem, eu pelo menos ouvi de um lugar assim. Mas você já teve aquela experiência com Deus, de quase ser arrebatado, de cair, chorar, rolar. Nada contra, pode fazer tudo isso. Mas é um erro pensar que essas coisas transformam pessoas. Não transformam. Eu já vi um tanto de gente que vê anjo, rola, faz isso, faz aquilo, chega em casa, é um troglodita com a esposa, trai, fuma, bebe, faz um monte de coisa errada. Mas no culto, vê anjo para tudo que é lado. É um erro pensar que a doutrina não é importante. Dizer que apenas a experiência é suficiente, isso é absurdo. Eu e você devemos sempre certificar se estamos sendo firmados no fundamento correto. Lembra quando Jesus, ele dá aquela ilustração? 2 casas. Uma foi solidificada sobre a areia e a outra sobre a rocha. Nós temos que verificar se de fato a nossa vida está sendo edificada, construída em cima do que a Bíblia diz, ou em cima de baboseira que um homem com uma Bíblia aberta diz, e não tem nada a ver com a Escritura. Pensa comigo, os cristãos de Roma sofreram absurdos por conta de sua conversão. Sofreram, mas sofreram demais. Muitos deles foram jogados no Coliseu para funcionar de espetáculo para as pessoas que estavam ali assistindo. Já deve ter assistido aqueles filmes antigos, né? Onde as pessoas eram jogadas, o leão vinha e devorava o povo lá. Eu li alguns relatos onde o pessoal começou a jogar muito crente, daí o leão não estava comendo mais. Daí o historiador foi explicar, sabe por quê? Pois não estão com fome, já comeram de montão, tinha uns outros crentes aí, já encheram a barriga. Você imagina, esses cristãos de Roma foram jogados no Coliseu, tiveram suas casas incendiadas, muitos foram incinerados, de fato, vivos, tacavam piche em cima deles, amarravam numa trave e tacava fogo para funcionar de iluminação para as ruas de Roma. Muitos tiveram a sua família morta na frente deles, e muitos morreram de forma drástica. Por que mesmo assim eles resistiram até o fim? Você sinceramente acha que esse povo de Roma, que esses cristãos romanos que se converteram, e todos os outros mártires da igreja, se o que fosse o fundamento deles fosse uma experiência no culto de oração, o dia que eu vi o anjo, o dia que eu tive arrepio, o dia que fulano orou e eu tremi e caí, se essa fosse a base sólida que eles tinham, eu aposto com você, nenhum deles entregaria a sua vida. Agora, por que esses cristãos, mesmo assim, suportaram deixar a família, aceitar a morte? Porque eles sabiam em quem eles criam. Eles sabiam no que eles criam, eles sabiam qual era a mensagem do Evangelho e sabiam também em quem eles criam, em Jesus Cristo. Essa é a diferença. Você, meu irmão, só vai ser maduro o suficiente, você só vai conseguir de fato vencer uma crise sem ficar espirrando, sem ficar espanando para tudo que é lado, o dia que você ter um conhecimento correto da doutrina da Escritura. Orar e chorar é maravilha, mas é a doutrina que nos solidifica. Os mártires criam tanto na doutrina da justificação pela fé, criam mesmo, que eles diziam, não vamos negar essa doutrina de forma alguma. E muitos morreram, foram mortos pela Igreja Católica, porque não negaram essa doutrina. Portanto, não basta você sair dizendo por aí, eu sou cristão, eu sou crente. E se eu perguntasse para você, mas por que você é cristão?
e você não é adventista, e você não é da Umbanda, você não é católico, você não é mórmon, por que você escolheu o cristianismo? Você saberia me responder? Por que você é cristão? Você precisa saber. Olha o que Pedro diz, 1 Pedro 3,15. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Sempre preparados para responder para aqueles que perguntarem para nós: por que você é cristão? Por que você frequenta uma igreja evangélica? Qual que é o grande ensino dessa epístola de Paulo? Justificação pela fé. Essa é a boa notícia do evangelho, porque evangelho significa boas novas. Pastor, qual boa nova? A boa nova é que Deus introduziu um meio de salvação para o ser humano perdido e caído. E esse meio de salvação chama-se Jesus Cristo. Apenas Ele. Essa é a grande boa nova do evangelho. Paulo vem explicar que todos necessitam dessa boa nova. Até do versículo 18 até o final do capítulo 1, ele começa a dizer que que os gentios necessitam da fé em Jesus Cristo para ser salvo. E no capítulo 2 ele começa a mostrar que os judeus também precisam, porque, ora, a lei nunca salvou ninguém. A guarda dos mandamentos nunca salvou ninguém, até mesmo porque ninguém guarda. Não vem você falar: não, pastor, eu guardo sim. Eu duvido. Eu posso dar para você os 10 aqui, e você dizer para mim que você guarda os 10? Eu duvido. Tá bom, vou falar um só então. 2. Muitos pensam assim: olha, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Não vem falar para mim que você ama a Deus de todo o coração, que você não ama. Eu não amo. Muitas vezes colocamos coisas na frente de Deus. Às vezes para vir ao culto não é uma luta. Ai, meu Deus, hoje não. Ai, que cera que eu tô. Briguei. Não vou. Às vezes nós confiamos mais no emprego, mais no dinheiro que em Deus. Às vezes amamos mais o marido, a esposa, os filhos do que Deus. Então esse mandamento, todos falham. Mas vamos colocar que você cumpra esse mandamento, que Deus faça isso primeiro na sua vida. E aquele mandamento que derrubou o apóstolo Paulo: não cobiçarás. Você continua imune? E você sabe, né? Não cobiçar é não cobiçar nada que o próximo tem. É a casa do próximo, o carro do próximo, a esposa do próximo, os bens do próximo, o emprego do próximo, o salário do próximo. Esse mandamento derrubou Paulo, e com certeza derrubará a mim e a você também. A lei nunca foi capaz de salvar ninguém, nem no passado, muito menos no futuro. O que nos salva hoje, e o que nos salvará quando estivermos sendo julgados por Deus, é apenas a fé em Jesus Cristo. Tudo mais vai ser inútil. Por isso a importância de você estar solidificado na Escritura. Sabe por quê? Porque no dia da dificuldade, da adversidade, no dia da morte, se a sua base sólida era a experiência, você não vai lembrar dela nesse dia. Mas se você lembrar da Escritura, eu nos dias de maiores dificuldades que eu já passei até hoje, sabe o que me manteve de pé? Era eu lembrar: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ainda que eu ande pelo vale da sombra e da morte, o Senhor é comigo. E eu começava a declarar essas coisas que são a verdade, e isso me trazia paz mesmo em meio à tribulação. E é nisso que eu e você temos que solidificar as nossas vidas. Terceiro princípio: somos servos de Cristo. Você pode falar para a pessoa do seu lado: você é servo de Cristo. Todos nós, sem exceção. É assim que Paulo se apresenta. Paulo, servo de Jesus Cristo. Semana passada eu falei um pouco sobre Paulo. Falei que Paulo, ele era fariseu, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus. Tinha um baita de um currículo. Todavia, era um blasfemo que perseguiu a Jesus Cristo e a sua igreja, e se converteu no caminho de Damasco. Paulo foi criado aos pés de Gamaliel, maior rabino da sua época. Paulo era extremamente inteligente, versado, alguém que estava sempre sobrepujando os seus contemporâneos, alguém que era influente naquela época e continua sendo influente até hoje, tanto é que estamos aqui estudando o quê? Carta de Paulo. Você tem noção do tanto de igreja que prega Paulo todo dia? Paulo influencia até o mundo secular. Até o mundo secular, Paulo influencia. Paulo era esse homem, destaque, naturalmente dotado de muitas habilidades, um dos grandes cérebros da igreja e do mundo. O interessante é que Paulo, ele se apresenta não como: eu sou Paulo, o cara. Alguns talvez fariam isso, né? Hoje em dia, infelizmente, algumas igrejas têm essa questão de se apegar muito ao cargo.
Cara, que você sabe, né? Tem que ter um nome, porque convenhamos. Você vai visitar uma igreja. Daí é igual que, né? Tem um rapazinho lá, tem um homem, tem a menina, tem... com o caderninho para pegar o seu telefone. Tem uma grande diferença, a pessoa que pega o seu telefone lá, passar o pastor, fazer uma visita para você. Agora tem algumas igrejas que você chega, eles perguntam logo de cara. Você é de qual igreja tal? O que você é lá? Qual o seu cargo lá? Que é chato, às vezes, eu falo, eu sou membro. Porque membro para eles não é ninguém. Daí acontece como uma vez hoje numa igreja, tinha 80 pessoas, eram 60 obreiros. Porque convenhamos, você fala que você só é membro, é ruim. Tem que ser obreiro, diácono, participar de alguma coisa. Tem que ter algum título. É interessante que Paulo, ele diz, Paulo, servo. E servo, aqui no original, é doulos, que significa literalmente escravo. Paulo está dizendo assim, olha, Paulo significa pequeno. Além de ser pequeno, sou escravo. Escravo de Cristo. Diferença, hein? De humildade de Paulo para os homens de hoje. Para nós. A diferença é muito grande. Mas Paulo se apresenta justamente dessa forma. Servo, eu sou servo, eu sou escravo. E você sabe, na época de Paulo, não tinha essa questão de escravo ter direito. Não. Trabalhava forçado e pronto, acabou. Escravos tinham donos, você vendia, comprava, era mercadoria. Era tão sério a época da escravidão que Paulo vivia e que veio antes também ali de Paulo, ao ponto de assim, um cara era escravo, ele foi comprado por um senhor. E se esse senhor arrumou uma esposa para ele também escrava, e então ele teve filhos, quando dava lá os 7 anos que ele podia ser liberto, sabe o que acontecia com ele? Ele não podia levar a esposa e filho não, porque não eram deles, eram do Senhor. Mas calma aí, é minha esposa, eu que fiz, mas não é seu. O seu filho é nosso. O escravo não tinha direito a nada, 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 nada. E eles tinham um preço. Você sabe, antigamente, para se comprar escravo, se media pela canela. Tinha um negocinho que colocava na canela, canela grossa é ruim de serviço, não compra não. Hoje em dia acho que não é muito diferente, né? Os canelinha fina trabalham mais. Isso era como eles usavam para medir os escravos. Os escravos tinham alguns preços. Alguns dizem que a média, trazendo para reais, hoje seria cerca de 10 mil, mais ou menos, cada um. Então, quando você via uma casa cheia de escravos, era alguém que tinha muito dinheiro. Porque, convenhamos, você tirar 10 mil para comprar, não é mole, não. E aí você pensa, olha, tem pessoas que valem mais que outras para uma sociedade. É óbvio que tem. Na nossa sociedade é assim também. Jogadores de futebol, uns valem mais que outros. Tem jogador que paga para jogar. Agora, tem Messi, tem Cristiano Ronaldo, tem Neymar, que o pessoal dá absurdos para vê-los jogando. Então é óbvio que tem diferença. Neymar, se eu não me engano, foi 820 milhões, né, que deu a contratação dele. A multa rescisória foi 820 milhões. Você imagina Neymar depressivo na casa dele? Ai, mas eu não valho nada. Ai, mas eu não tenho significado na vida. Mas ninguém liga para mim. Você não consegue imaginar alguém que foi comprado, alguns dizem que juntando a multa rescisória com alguns outros contratos, cerca de 1 bilhão e 400 milhões. Você imagina alguém assim triste? Mas fala para você, eu olho para ele e fico com dó dele. Rapaz, isso é tão baratinho esse cara aí. O outro tinha dinheiro para comprar ele. Agora olha para nós. Filhos e filhas de Deus. Eu e você, diz a Escritura, nós não fomos comprados com dinheiro vivo, com cédula, em espécie. Nós fomos comprados, diz a Escritura, pelo sangue do Cordeiro. Esse foi o cheque que Deus assinou. Deus nem preencheu o valor, apenas colocou o nome dele lá, escrito a sangue. Eu, às vezes, ainda vejo crente depressivo, dizendo, ai, mas ninguém liga para mim. Eu queria alguém que morresse de amor por mim. Jesus morreu. Você tem noção do valor que nós temos? Nós fomos comprados por um preço impagável. Os sheiks tinham dinheiro para comprar o Neymar. Pode juntar todos aqueles sheiks. Não consegue comprar um filho de Deus pelo preço que, de fato, ele vale. Esse é o valor que eu e você temos. Nós também éramos escravos. Só que a Bíblia diz que éramos escravos do pecado. Assim que fomos comprados, assim que o nosso preço foi pago, assim que a nossa multa rescisória foi paga, como diz Paulo, o escrito da dívida que era contra nós, Jesus removeu, encravando na cruz. Assim que nós fomos comprados, nós de fato temos valor. E hoje não somos mais escravos do pecado, como diz a Escritura, mas sim da justiça. Porque antes não adianta, você era escravo do pecado, eu era. Você tentava fazer o que é correto, mas não conseguia, porque você tinha um senhor, e o seu senhor era o pecado. Todavia, em Êxodo capítulo 21,
os escravos, eles tinham direito, depois de 7 anos, de receber a sua carta de alforria e sair. Só que eles tinham uma opção. Ou eles saem, deixando tudo para trás, se tiver esposa, fica, filho, fica tudo. Apenas ele, o escravo, podia sair. Ou se esse escravo, de fato, amasse o seu senhor, gostasse do seu senhor, ele podia falar para o seu senhor assim, olha, senhor, eu sei que eu posso sair, mas eu amo trabalhar aqui para o senhor, não vou sair. E então o senhor dele colocava uma argola na orelha dele, para mostrar, ele escolheu ficar aqui por livre e espontânea vontade, e vai ficar aqui para o resto da vida. É a mesma coisa que nós devemos fazer em relação a Cristo. Ele pagou o preço por mim, por você. Ele pagou um preço que nenhuma pessoa iria pagar. Ele de fato nos valorizou do jeito que nem a sua esposa, o seu marido, nem sua mãe e seu pai poderiam valorizar. E o que você faz para mostrar gratidão por esse preço que foi pago por você? Na maioria das vezes, nada. Na maioria das vezes, nada. Paulo, depois que ele foi comprado pelo sangue do Cordeiro, tudo na vida dele girava em torno de Cristo. Em satisfazer de fato o seu Senhor, que era Jesus Cristo. Você também vive dessa forma, como Paulo vivia? A vida de Paulo, tudo girava em torno de Cristo. Para Paulo, Jesus era o começo, Jesus era o fim. Para Paulo, Jesus era o centro da vida dele. E sem Deus, Paulo não tinha nada. Porque ele sabia, eu sem Deus não sou nada. Ele me comprou, eu sou servo dele. Você também tem esse coração? De fato, de colocar Cristo como sendo a sua vida? De você colocar Cristo em primeiro e todas as outras coisas depois? Ou você encaixa Cristo no seu cotidiano? O tabernáculo antigamente representava a presença de Deus, onde Deus se manifestava. Ele era montado e as tribos todas acampavam ao redor. E o tabernáculo no centro. Justamente para mostrar para mim e para você que Deus precisa ser o centro da nossa vida. Deus não pode ser o se der. Se der, eu vou à igreja. Se der, eu faço isso, faço aquilo. Deus precisa ser o centro da nossa vida. E todas as outras coisas nós vamos moldando ao centro. E não o contrário. Nossa profissão de fé precisa passar de fato por esse teste. Jesus, ele é o primeiro na nossa vida. Ele é o centro da nossa vida. Paulo diz, olha, nenhum soldado vai à guerra às próprias custas. Mas o grande prazer do soldado é satisfazer aquele que o arregimentou. Ou seja, é satisfazer o seu comandante. Nós também temos um comandante. E esse comandante é Cristo. E a nossa satisfação tem que ser, é óbvio, de satisfazer o nosso comandante. Apenas vir ao culto não mostra que Jesus é o centro da sua vida. É óbvio, se ele é o centro da sua vida, você vai vir. Mas apenas pessoas que vêm ao culto não provam que são de fato cristãs. Você prova que Jesus é o centro da sua vida quando você de fato prioriza ele. Quando você prioriza o culto, que é algo sagrado. Sei que hoje em dia as pessoas, com o advento da internet, a internet é uma bênção, mas hoje em dia o tanto de crente que eu vejo falando que assiste culto pela internet, não é a mesma coisa, irmão. A questão do ambiente, de estarmos juntos, orando junto, cantando junto, ouvir a palavra. Pastor, mas eu ouço na rádio também. É diferente. Olha o que a Bíblia diz, quando 2 ou 3 se reúnem, ele se faz presente. Então é muito importante estarmos aqui. Apenas vir ao culto não prova muito que a pessoa tem Jesus como centro da sua vida, não. O que prova é como Paulo diz em Filipenses 1:21. Porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. E Paulo diz isso preso. Paulo diz isso de uma cadeia. Na cadeia, Paulo escreve uma epístola que o tema, sabe qual é? Alegria. Você consegue imaginar alguém preso e jubilante de alegria? Paulo estava assim. Porque ele dizia, porquanto para mim viver é Cristo. Não importa onde eu esteja, ele é o centro da minha vida. Então, o que está ao meu redor, a circunstância, é o que menos importa. O que importa é priorizar o meu Salvador. Quarto princípio, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Deixa bem claro, Paulo foi chamado para ser apóstolo. Todo apóstolo é discípulo de Cristo, mas nem todo discípulo é apóstolo. Pode ter certeza. Olha o que a Bíblia diz em Lucas, capítulo 6, verso 12. Naqueles dias retirou-se para o monte, falando a respeito de Jesus. Naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus, e quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 entre eles. Então tinha um tanto de discípulo. Escolheu 12, os quais deu também o nome de apóstolos. Consegue ver? Jesus orando a noite toda.
Daí, de repente, ele chega nos discípulos, são vários, e desses vários discípulos, ele tira 12. E diz, vocês vão ser meus apóstolos. Vocês vão ser. Apóstolos são chamados diretamente por Deus. Não é o tema meu hoje falar sobre apóstolo, eu tenho uma pregação só sobre isso. Se você quiser, é só pegar aqui depois. Mas apóstolos são aqueles homens que são diretamente comissionados por Deus. É Deus que escolhe. Não é uma visão que o fulano teve lá comendo feijoada, não. É Deus de fato. Gálatas 1, Gálatas 1, versículo 1 também diz assim: Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que ressuscitou dentre os mortos. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo. Essa é a diferença. Paulo foi o único apóstolo fora ali dos 12. Lembra, Judas morreu? E a única vez que diz a Bíblia que os apóstolos consagraram outro apóstolo foi para completar o lugar de Judas. Judas tinha se extraviado, então eles oraram a Deus, fizeram um sorteio, não sei de que forma foi, e Deus mostrou, Matias vai assumir o lugar dele. E depois aparece Paulo. E ele mesmo diz, como um nascido fora de tempo, porque Paulo não estava entre os 12, mas ele sabia, Deus me chamou para ser apóstolo porque ele apareceu para mim. Essa é a primeira característica de alguém que é um apóstolo. Ele precisa ver a Jesus Cristo. E ver não é visão, não é sonho, não é num culto que estava muito doido. Ver de fato é Cristo ressurreto ali na sua frente. Ver, assim como Tomé viu, assim como os outros viram, como Pedro viu. Quem desses apóstolos pode dizer que viu a Jesus? Apóstolo é quem escreve Bíblia. Apóstolo é quem faz doutrina. Apesar que hoje em dia, infelizmente, tem muitos picaretas que fazem doutrina. E o povo tem que obedecer. E às vezes não tem nada a ver com a Escritura. Mas para ser apóstolo era necessário ter a aprovação da igreja. E também dos outros apóstolos. Olha o que Pedro diz em 2 Pedro 3,15. Olha, tem alguns falsos aí introduzidos em nosso meio, que deturpam os escritos de Paulo, assim como deturpam as demais escrituras. Você consegue ver Pedro colocando os escritos de Paulo em pé de igualdade com as outras escrituras, que no caso era o Antigo Testamento? O próprio Pedro deu testemunho de Paulo. E lembrando, Pedro foi chamado a atenção de Paulo na cara. Errado o que você está fazendo, Pedro. Você não pode ser um aqui e ser outro lá, você tem que ser o mesmo. Paulo foi depois, Paulo chamou a atenção de Pedro. E Pedro mesmo assim diz, olha, as pessoas têm deturpado os escritos de Paulo, assim como as demais escrituras, para mostrar que, de fato, Paulo é apóstolo juntamente com eles. Quem hoje tem essas características? Ninguém. Os apóstolos não consagraram nenhum outro apóstolo. Nenhum. Sabe por quê? Porque consagrar apóstolo é prerrogativa de Deus, apenas Deus. Na igreja o que nós fazemos é consagrar pastores, presbíteros, líderes de pequeno grupo, como é o nosso caso. Era o que Paulo fazia. Paulo abriu um monte de igreja. Em nenhuma igreja você vê ele consagrando apóstolo. Você vai ser meu sucessor. E lembrando, Paulo tinha Timóteo, que andava lado a lado com ele. Tinha Tito. Pedro tinha os seus discípulos. João também tinha. E nenhum desses apóstolos disseram, olha, eu estou indo, mas você vai tomar o meu lugar, você vai ser apóstolo. Elias fez isso com Eliseu, profeta. Mas apóstolo de forma alguma. É interessante a gente perceber que na história da igreja, Lutero, Calvino, John Wesley, George Whitefield, nenhum desses grandes homens se auto-intitularam apóstolos. Mas o Zé da esquina é apóstolo. Porque diz que Deus apareceu para ele. Essas aqui são as características básicas. O que nós vemos são os apóstolos consagrando presbíteros, diáconos, porque consagrar apóstolo é prerrogativa apenas de Deus. E quinto e último princípio, para encerrar, separados para o evangelho. É o que Paulo diz, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Esse separado que tem muitas implicações, mas muitas mesmo. Primeiro, é Deus que nos separa. Não somos nós que nos separamos. O fariseu era assim. Fariseu também significa separado. Que coisa, hein? Fariseu significa separado, a mesma coisa que santo, que significa separado. A diferença dos fariseus é que eles se separavam. Agora, aqueles que são filhos, não. Deus separa. É Deus quem nos tira e nos separa. Dizendo para mim e para você o seguinte, olha, vocês não são mais como todo mundo. Vocês agora são diferentes, vocês são separados, são meus. Assim como
o noivo escolhe a noiva e diz, olha, você agora é separado para ser minha esposa, para o resto da vida. Foi a mesma coisa que Deus fez conosco. No templo, era dessa forma que funcionava. Tinha alguns objetos que eram utilizados, alguns utensílios no templo, que só podia ser usado ali. Eles eram separados para usar no culto a Deus. Você não podia usar um garfo de ouro lá no templo, para separar a oferta, e pegar o mesmo garfo para comer a marmita sua lá no serviço, ou em casa. Não podia. Até os objetos eram separados. Por isso você precisa entender, meu irmão e minha irmã, nós somos de Deus, apenas dele. Eu não estou dizendo que nós não vamos, é óbvio, né, viver como doidos que focam o tempo todo da igreja para casa, da casa para a igreja. A gente vive nesse mundo, Paulo diz, a gente vive nesse mundo, Jesus também disse. Mas mesmo no mundo podre, corrupto, nós temos que ter essa mesma consciência. Nós temos que ser separados daquilo que é errado, daquilo que é pecaminoso, daquelas pessoas que não são boas companhias. Isso também é se separar. Porque você sabe, infelizmente, começa a andar com gente torta, acaba tortando. Começa a andar com gente que fala palavrão, acaba falando. Começa a andar com gente que faz besteira, acaba fazendo. Então devemos nos separar. Separar para Deus, apenas para Ele. Você não tem a possibilidade, quero dizer, de ser um na igreja e ser um fora da igreja. Ou você é de Deus, meu irmão, ou não é. Não adianta na igreja aqui, está tudo certinho, tudo bonitinho, mas fora daqui você é um crápula. E não pense que apenas os pastores são integrais na obra de Deus. Isso é um engano. Porque muitos pensam assim, olha, não, o pastor é separado para Deus, porque vive só disso. Não, sabia que você é separado para Deus também? A diferença é que você é separado lá no seu trabalho, lá na sua escola, lá na sua família, mas você também é separado da mesma forma. Você também é integral na obra de Deus. A diferença é que você está em outro ambiente. Mas você também é separado e integral na obra de Deus. A igreja serve sim para abençoar o nosso trabalho. E o nosso trabalho também serve para abençoar a igreja. Assim como Deus tem nos separado, nós também devemos nos separar para Ele. E acreditar que, de fato, Ele pagou um preço alto, um preço muito caro, por mim e por você. Isso deve estar sempre na nossa mente. O que eu estou fazendo como gratidão? Retribuição. Nós tínhamos uma dívida impagável. O nosso destino era o inferno. Daí então vem Jesus Cristo e morre em nosso lugar, e dá sua vida em nosso lugar. Paulo, como gratidão, vivia exclusivamente para Deus. E é o mínimo que se espera, que nós vivamos para aquele que morreu por nós. Amém, meus irmãos? Você pode ficar de pé por um instante, por favor?